Pai celestial, Pai querido, Pai, eu quero apresentar essa palavra diante do teu altar, Pai, que não seja a minha boca, as minhas intenções, mas que seja o Senhor nesta manhã. Estamos aqui, Pai, entregando nossa primeira gota, entregando, Senhor, nosso primeiro momento dessa manhã para Ti. Que essa manhã seja repleta da Tua presença e da Tua unção. E que através dessa palavra, Senhor, o Senhor possa trazer acalento para os nossos corações, para que nós possamos ter um excelente dia, um excelente resto de semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma Amém. honra poder estar aqui novamente com vocês, né? Como eu falei no outro devocional, é um horário absolutamente, não é fácil, não é para todos, é um horário difícil e eu quero parabenizar vocês, né, a pastora Cristiane Cassim, por essa jornada que ela tem tido, essa perseverança que todos vocês têm tido nesse horário da manhã, cada um dentro daquilo que propõe ao coração, que propõe seu coração para Deus. Então, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Quando a Cris me chamou para fazer esse devocional, ela falou assim, pastor, nós não colocamos tema, mas precisamos colocar, né, um tema no YouTube. E nós temos vivido dias que têm sido muito difíceis. Não acredito que não só para a igreja, mas para todo o mundo. Temos passado, apesar de toda a humanidade, em todos os tempos, haver calamidades, haver dificuldades, haver caos, haver incertezas, mas como essa eu ainda, em 45 anos, eu ainda não tinha visto. Mesmo, mas a internet fortaleceu as notícias. Ok, mas eu, desde que eu me entendo por gente, que existe o primeiro computador, eu tenho acesso a ele, mas eu nunca tinha visto tanta notícia e tanto momento em que as pessoas têm enfrentado medo, têm enfrentado depressão, têm enfrentado ansiedade, e elas não, nem muitos têm tido discernimento ou sabedoria daquilo que fazer. Só essa semana, da semana de 12, de 11 de abril para cá, perto de mim, não é nem longe, dois casos de tentativa de suicídio de jovens, né? De pessoas que a gente sabe que é conhecido. Por quê? Porque não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com as crises internas, e aí resolve que é melhor tirar a vida, e o inimigo eles têm se aproveitado disso. Então, o tema da minha ministração agora de manhã, Deus me trouxe ao coração forjados para a batalha. Os guerreiros vitoriosos, os soldados vitoriosos, eles são totalmente forjados nas batalhas. A Bíblia diz em Salmo 144 que ele tem preparado nossos dedos para a batalha, as nossas mãos para a guerra. Em 1 Pedro 1, 6, 7 está dizendo: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Os bons soldados, eles são preparados através de árduos treinamentos, não é assim? Mas para tornar um guerreiro vitorioso, ele tem que passar por essas experiências, não é só ficar no campo de batalha, recebendo ali toda a instrução. Então, a verdade é que, quando eu começo a pensar e começa a surgir a reflexão sobre a necessidade de nós cristãos, eu falo nós cristãos porque nós somos cristãos e nós alimentamos a esperança de uma vida vitoriosa, de nós cristãos passar por tribulações e provações da vida.
E é por isso que diz: meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de passarem por quê? Por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que nós sejamos o quê, Gessi? Maduros e íntegros, sem que falte a nós alguma coisa. É claro que aqui nós estamos falando das nossas lutas decorrentes do enfrentamento contra o pecado, da carne, dos demônios, da decisão, da obediência, dos mandamentos bíblicos. Mas é bem verdade que se algum de nós sofremos, que não seja como assassinos, ladrão, criminosos ou com quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, o que eu quero te dizer é que quando nós estamos no meio da guerra, eu sei que são 6 horas da manhã e essa pastora está falando isso comigo, e é verdade. É que quando nós estamos no meio da guerra, nós temos que nos dar por pessoas privilegiadas, por pessoas privilegiadas, totalmente. Por quê? Porque a prova é confirmada, que a prova ela nos produz fé, e isso vai garantir o selo do caráter piedoso, e como recompensa da fé, a salvação do que? Da nossa alma. Porque nessas horas das lutas, é que nós realmente somos provados, inclusive no nosso caráter. Não sei se vocês já perceberam isso. Como? Na forma de você reagir, na forma de você pensar, na forma como você faz com as pessoas durante a sua prova. Então, Deus, na infinita sabedoria, ele permite que as aflitivas provações elas sejam benignas instrumentos para corrigir o nosso caráter e adequá-la à perfeita e boa vontade revelada à palavra dele, porque a Bíblia diz renovar pela transformação do seu entendimento. E aí você vai conhecer a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, quando necessário, somos afligidos para o bem do nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, existe um grande perigo quando a gente vive sobre uma boa vida no mundo, quando está tudo tá indo bem demais. Porque a tendência no momento é o descuido. É literalmente, a gente descansa. A gente, quando. Não sei se vocês já passaram, você passa por uma luta, e de repente aquilo passa, vem a bonança, você fica muito bem e você descansa, literalmente. Você acaba esquecendo até os devocionários, você acaba esquecendo até os jejuns. É natural do ser humano. E aí o Senhor, ele é tão misericordioso que ele permite algumas situações das nossas vidas. Então, a gente acaba sendo relaxado quando a gente está tudo bem na oração. Quem é que não relaxou na oração aqui? Tenho certeza. É como se a gente baixasse. Então, assim, para essa introdução, a fornalha das aflições vale mais que o ouro e prepara nós para professar as virtudes do sofrimento de Cristo. A nossa salvação, amados, está prestes a se revelar agora, nos fins do tempo. Porque a Bíblia diz que, porque ainda um pouquinho de tempo, quem lembra desse versículo? O que há de vir, virá e não tardará. Então, as provações e lutas experimentadas por nós no mundo inteiro são momentâneas, e pela confiança em Deus, logo se passa por cima delas. Então, nem mesmo a tristeza decorrente dos perigos, as perseguições e males da peregrinação, e tudo que acontece nessa terra pode extinguir a alegria de nós exultarmos na esperança na vinda do nosso Senhor Jesus. E isso é muito sério, porque nós, durante as provações, nós esquecemos de nos alegrar em Cristo, naquilo que Ele disse que vai fazer, inclusive na volta dele. A gente acaba perdendo esperança em Satanás, ele se aproveita disso. Ele se aproveita disso. Então, como um bom soldado de Cristo, nós não podemos deixar de lutar o bom combate da pregação do Evangelho no Reino de Deus. Ou seja, a nossa missão especial é que nós recebemos pela fé plenamente cumprida aquilo que Deus nos deu, ou seja, combatendo as forças do pecado na vida, lutando contra as forças do inimigo. Essa é a nossa vida. A gente diz que a vida do crente, ele não é um morango, né?
Mas é isso aí. A nossa vida é isso mesmo. É combater contra as forças do inimigo nesse mundo, entendendo que quem nos dá a vitória é Jesus. Nele a vitória é garantida. Nós estamos ligados no céu e não só na terra. Alguém discorda disso? E eu quero te dizer nessa manhã, que é onde eu começo algumas verdades dentro da palavra que eu vou trazer para vocês, é que o céu vai determinar o tempo e a hora, o momento, e vai determinar tudo na sua vida. Ele vai determinar a sua vitória. A gente passa por essas batalhas e às vezes nós nos perguntamos por que que eu estou passando por isso, não é? A gente não se considera pronto. Mas ninguém está pronto, amados, para viver novas experiências, para viver essas batalhas que eu acabei de falar com vocês. A nossa batalha, ela não é só para deixar, sabe, Rosana, marcas, mas é para definir de que lado eu e você estamos, Paulo. De que lado eu e você estamos, Cid. Eu acabei de falar isso para você e do que nós acreditamos. É bem verdade que as batalhas ela vêm para definir em que e em quem nós acreditamos. Aonde está realmente a nossa fé? Vem realmente para nos forjar. Durante o meu ministério, eu fui muito forjada nisso. Eu fui muito confrontada em toda a minha vida, desde a minha adolescência, quando eu comecei a minha caminhada. Para começar, Isa, quando entrei para a igreja, quando eu me converti, eu tinha 14 anos, eu era assim, né? Eu estava desse corpo aqui, mas eu já era considerado obeso. E os jovens da igreja não pensavam comigo na época, eu era obeso. Então, quando entrei para a igreja, eu já enfrentei as dificuldades de quê? De sofrer discriminação, de sofrer, de certa forma, bullying. Nós estávamos ontem aqui conversando sobre isso na mesa, entende? E mesmo assim, quando tudo pareceu para eu sair da igreja, porque as coisas vêm para isso, eu era uma adolescente, tinha acabado de me converter, de alguma forma, a palavra ressignificar, ela estava perto de mim, né? Ela estava dentro de mim, inserida. E eu comecei a fazer amizade com quem? Com os diáconos, com os presbíteros da igreja, com os pastores da igreja. Então, eu comecei a me envolver mais com liderança, com as irmãs da oração, com eu ficava no meio delas, porque eu me sentia protegida. Só que, enquanto eu achava que eu estava vivendo uma grande luta, na verdade, Deus estava me forjando para ser quem eu sou hoje, para ter encarado certas batalhas como eu tive que encarar ao longo do meu ministério. E muitas das vezes, cara, eu olhar para o espelho e falar, eu não vou para a igreja, não mereço nem para a igreja. Quantas vezes? Não me sentia adequada, vestida para entrar dentro da igreja. Eu olhava para o espelho, eu começava a chorar, mas eu me lembrava dos louvores. Eu me lembrava que eu amava tanta música que eu queria estar naquele lugar para ouvir as músicas. Porque é bem verdade que na nossa caminhada a gente se conecta a alguma motivação dentro da igreja. A nossa maior motivação é Jesus. Só que é bem verdade que a igreja ela é um organismo vivo. Você chega lá, tem que ter alguma coisa que te faz gostar também. Deus é bom nisso. E ele sabia que eu amava música. E a igreja Maranata, ela era musical o tempo todo. Eu já cheguei aprendendo teclado, já cheguei aprendendo violão, então aquilo me atraía. Então, de qualquer forma, eu vencia. E eu lembro que quando eu fui fazer a cirurgia bariátrica, isso há 13 anos atrás, é, antes disso se cumprir, eu vou colocar uns 16 anos atrás, Deus usou uma pessoa e falou: por causa da sua perseverança, por causa da sua determinação, eu estou levantando pessoas que vai te abençoar e eu vou abençoar a sua saúde. Então, por quê? Porque eu fui fiel, mesmo quando alguém estava falando, você é gorda, você não merece estar aqui. Eu ouvi isso, passo, mas eu ouvi isso. Eu vivi isso na pele. E realmente Deus
ele foi tratando o meu caráter, e para aquela que não teria nada, para quem diria que eu não teria família, para quem diria que eu não me casaria hoje, eu me casei, eu tenho dois filhos, eu emagreci aí quase 80 quilos, e foi tudo dentro da vitória de Deus, mas foi o quê? Debaixo de lágrimas, foi chorando, foi difícil, não foi fácil. Porque é muito bom poder receber as promessas acerca do nosso ministério, mas esquecermos que tudo isso requer as batalhas. Então, eu quero dizer para você que na sua jornada vai dar calor nos seus pés, vai dar calo. E que às vezes você vai tirar o sapato e você vai ter que colocar ele de novo para continuar mesmo com esse calo. É normal. E eu vim aqui nessa manhã para te dizer para você não desistir do que Deus colocou na sua mão. Vai ter perseguição? Vai ter perseguição, mas não desista. Mesmo que você às vezes se considera, muito menos quantas vezes eu me considerei e considero, é improvável, mas totalmente escolhida e capacitada pelo próprio Senhor, porque se tirar a palavra de mim, se tirar o que Deus é em mim, não sobra nada, não sobra nada. É ela que me carrega, é ela que me leva, é ela que faz algo em mim. Tem pessoas que elas nasceram prontas, sabe, Paulo? Totalmente. Sabe aquela gente que você fala assim, meu Deus, aquele ali nasceu para dar certo, né? Ou até cantar com você, nasceu para dar certo, né? Tem aquela gente que não precisa nem ouvir isso, porque ela já nasceu dando certo. Você reparou isso? Né? Tem esse pessoal assim. Talvez eles estavam totalmente prontos, mas a verdade é que nenhum desses casos que estavam prontos, eles estavam totalmente prontos, mas Deus, ele realmente ele tem nos forjado para algo muito maior. Nós temos que entender isso. A gente olha a vida alheia e a gente não entende a nossa, mas a verdade é que Deus tem nos forjado para algo muito maior, para algo muito maior. Você quer ver uma coisa? Lá em Hebreus, capítulo 11, naquela galeria linda e maravilhosa lá, é cheio de homens improváveis, pessoas que não são perfeitas, pessoas que falharam, pessoas que imperfeitas, mas que fizeram uma história, que deixou um legado, não é? E eu e você fomos chamados para deixar esse legado nas pessoas. Legado não é o que você deixa para, não é os bens materiais que você conquista e você deixa para alguém. Legado é o que você deixa impresso em pessoas. É aquilo que nunca Satanás vai conseguir matar. Ele pode até tirar seu corpo, mas a história, mas aquilo que você deixou, a palavra que você liberou, ela vai reverberar, olha, até existir. Entendeu? Enquanto existe o universo, existe tudo, é para sempre. Ela vai reverberar na vida de alguém. E, e aí é onde eu entro com você em 1 Samuel 22:2. Eu estou dizendo tudo isso para você para falar desses camaradas, desses, desses abençoados, né? Desses abençoados, está dizendo assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe dele. E eram com ele 400 homens. E eram com ele 400 homens. Estava ali dentro da caverna de Adulão pessoas imperfeitas, pessoas que estavam passando por uma dificuldade extrema, pessoas que estavam vivendo coisas que às vezes até eu e você estejamos vivendo, em que, sinceramente, o mundo diria: você escolhe, você não serve para nada, você não serve nem para dizer para mim que eu preciso ter vida, que eu preciso ter esperança, que eu preciso me levantar às 6 horas da manhã para orar, que eu preciso pregar o evangelho. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, não é? Nós temos que tomar cuidado, entendam mesmo o que eu vou falar, cuidado com as meias verdades.
Cuidado, Vitória, com as meias-verdades. As grandes mentiras, elas já são óbvias para nós, mas as meias-verdades, elas podem bagunçar com a nossa vida. Tem muitos jargões que estão sendo ditos dentro de igrejas, aonde nós estamos passando, que são meias-verdades. E nós temos que saber entender isso, entender as frases. Realmente, transformados para transformar, curados para curar, até porque quem não está curado, ele pode ferir pessoas, e realmente. Mas me explica Davi na caverna de Adulão. Chateado, acabado de orar lá sobre os cascos das emoções, estava passando por problemas, e ele estava lá na caverna de Adulão. O que que a Bíblia acabou de te dizer? Que ele se fez chefe deles. Ele começou a fazer o quê? Pegar todo o problema que ele tinha, transformar em testemunho e mudar a vida de pessoas. Ele resolveu ressignificar, ele resolveu se levantar, porque quando é determinado por Deus, amados, tem que acontecer. E o que ele determina não é para satisfazer o nosso ego. Ele é capaz de usar pessoas como Davi. Ele é capaz de usar pessoas como aqueles valentes que estavam ali na caverna. E quem sou eu e você para contrariar aquilo que Deus pode fazer? Então a gente tem que tomar cuidado com as meias verdades. Quantas vezes eu faço parte do Home Experience? A Cris está aqui trabalhando em prol dos filhos. Quantas vezes eu falo, gente, nós temos que voltar para as nossas casas. Nosso ministério é a nossa casa. E realmente o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Isso é uma grande verdade. Mas a meia-verdade é quando você deixa de cumprir o teu ministério para o reino de Deus para ficar em casa, para viver só a sua casa. E não, todos nós temos um ministério, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma palavra rema. Ide e pregai o evangelho, ide fazer discípulos. A gente já tem uma palavra liberada de Deus para as nossas vidas. Então, eu quero dizer que não é sobre as nossas habilidades ou a nossa dificuldade, mas é o que Deus pode fazer pela causa certa através de você. É o que Deus pode fazer. Então, na caverna, esses homens eles estavam desanimados, mas bastou uma palavra de um homem para poder mudar as motivações daquelas pessoas. Bastou a palavra de um homem. Às vezes, Evanilda, basta uma palavra sua na vida de alguém para mudar a história dessa pessoa. Com licença, gente, deixa eu só dar tchau para meu marido, que ele está indo trabalhar. Tchau, com Deus, tá? Então, se você posicionar diferente na batalha, você será conhecido como um guerreiro de Deus. Como um guerreiro de Deus. Quando a gente vai caminhando aqui lá em Samuel, você vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 23, que vai falar sobre os valentes de Davi, e ele vai destacar três valentes de Davi. E desses três que eu quero caminhar por meio dessa pregação. O mesmo cara desmotivado que está aqui, o mesmo cara que não servia para nada, olha só que coisa interessante. O nome dele é Josebe Bacebete, o principal dos três. O mesmo cara que estava lá desmotivado, endividado, talvez ali com um decreto de vida nele, né, sobre o fracasso, ele pegou uma lança. Estava havendo uma grande batalha. Os filisteus estavam avançando. Os inimigos eles estavam tendo vitória, mas ele pegou uma lança. Esse cara que recebeu uma palavra contra 800 pessoas e feriu de uma só vez, numa flechada, ô Cisne. Ele matou 800 pessoas. O problema não é o que você é capaz de fazer na sua força, mas o interessante aqui é você aprender a ter disposição e ter visão. Literalmente isso. Porque qual é a chance? Fala para mim, ô Silvia, qual é a chance de você vencer uma batalha como essa? Só em filme de Hollywood. Mas olha, enquanto os filmes de Hollywood estavam tentando fazer,
Esse tipo de encenação, olha, a Bíblia já estava dizendo isso há muito tempo. Um só cara matou 800 inimigos. Então, qual é a chance de você vencer as suas próprias batalhas? Com as suas forças, não vai dar certo. Mas eu quero te dizer que nessa manhã, Deus, ele te deu a vitória. Deus não deu a vitória para esse homem através da visão terrestre dele, mas Deus deu a vitória para esse homem através da visão divina, através do sobrenatural. Então, eu quero te dizer: pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o mundo material e comece a olhar verdadeiramente a partir de hoje para o sobrenatural. Comece a olhar as suas batalhas em âmbito sobrenatural. Não olha mais só com as suas visões. Os guerreiros que Deus chama têm que ter visão espiritual. Quantas vezes você e eu temos tirado a nossa armadura e lutar do nosso jeito? Quantas vezes a gente tem tentado, Jeane, lutar do nosso jeito? Fazer as coisas da nossa maneira. Então, qual que era a ideia daquele povo a respeito, por exemplo, de derrubar as muralhas de Deus? Aquelas muralhas de Jericó, perdão, as muralhas de Jericó. Ah, ou então é o seguinte, ô Cristiane, você vai liderar um povo, você vai derrubar as muralhas de Jericó. Qual é o primeiro pensamento que vem para você para derrubar as muralhas de Jericó? Com certeza que é um pensamento material, né? Ou nós vamos pegar umas picaretas, nós vamos pegar um negócio, vamos juntar um povo, vamos pegar uns martelos, vamos quebrar tudo. A gente pensa no âmbito material. Aonde é que você ia pensar que Deus ia derrubar a muralha através da sua vida daquela forma que ele derrubou lá em Josué? Ah, vocês vão caminhar em volta 7 vezes na sétima rodada, vocês vão ficar em silêncio, depois vocês vão soltar os sons dos sofás, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Quem é na condição humana que pensa numa coisa dessa? Mas o fato aqui é que nas suas batalhas e naquilo que Deus se manifesta, ele vai dizer exatamente o que você tem que fazer. Por isso, durante as batalhas, não pare de orar, não pare de buscar direção, não pare de estar posicionada onde o Senhor te colocou. Porque Deus, ele não levanta a gente nas batalhas para a gente estar de cabeça baixa. Deus, ele fala: levanta-te. Ei, põe de pé então. Resplandeça. Seja forte, seja corajoso, ele vai trabalhar a esperança. E eu quero profetizar dessa manhã que os seus olhos espirituais, eles precisam se abrir. E os gigantes da sua vida vão cair por terra, porque os teus olhos espirituais estão se abrindo. Então não olha mais para as circunstâncias, olha para Deus em nome de Jesus, porque ele é, você é guerreiro. E você vai ter feitos quando você sair dessa caverna. Caverna de Adulão não é para sempre. Caverna de Adulão é para ouvir uma palavra motivadora. Então, sai dessa caverna para que e aceite os desafios que Deus colocou para mudar a sua história. E aí ela continua dizendo: um outro valente, Eleazar. Olha o que Eleazar fez. Ele pegou a espada dele, diga espada aí comigo, e ele matou todo o exército. E ele só descansou. Olha só, Magda. Ele só descansou quando todos os filisteus, todos, ele não disse alguns, todos os filisteus morreram, que estavam ali. Todos. A ponto daquela espada, Cisne, cravar nas mãos dele e deixar as marcas. A sua luta vai deixar marcas, mas marcas de vitória, marcas de legado. E que espada é essa? Que espada é essa que você tem que cravar nas tuas mãos para derrubar os teus inimigos? É essa palavra que transforma a vida, é essa palavra que muda toda a história e tem a ver com posicionamento. Então, em nome de Jesus, entenda, nós precisamos posicionar no meio da guerra. A gente precisa se posicionar em perseverança. Esse camarada aqui, o Eleazar, ele não precisou, Jonas, de um tapinha nas costas de motivacional. Ele não precisou desse tipo de coisa, mas muitos
correram, mas Eleazar, ele pegou a espada dele, ele não falou aqui, ó, ô, Jonas, não chegaram para ele e falaram assim, ó, vai lá, Eleazar, vai lá, Deus vai te dar a vitória. É ruim, com tanto filisteu, com tanto inimigo. Que isso? Se eu não tiver visão de Deus, primeiro que você tem que fazer é sair correndo, vocês vão morrer mesmo. Ele não. Ele precisou de uma visão espiritual. Ele tinha uma palavra verdadeira com ele, que estava aqui dentro do teu coração. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Ela é aquela que me dá a vitória. Então, ele tinha essa palavra dentro dele, porque quem ouve a voz de Deus, amados, ele segue em frente. É por isso que a palavra está dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Deus é contigo, persevere, ouça, ouça, ouça o que o Senhor está falando, ouça e creia. Ao crer, sinta, e ao sentir, reaja, sabe? Reaja. O espírito de um guerreiro, ele é forjado quando ele tem o Espírito de Deus. Então, o Espírito que habita em mim e em você fez aquele homem vencer. Foi o Espírito Santo de Deus que fez Eleazar vencer, que fez José vencer. Então, orar profeticamente, ser cheia do Espírito do Senhor, cheio de ousadia e não covardia. A partir de hoje, se levanta, começa a orar profeticamente, começa a orar de uma maneira mais ousada, com intimidade, tenha visão, porque Jobed ele tinha flecha, então ele tinha uma visão, né? Tem a espada, tem a palavra que vai cortar a cabeça do inimigo. E aí nós vamos para um dos últimos três, Samar. E aí eu penso que Samar ele fala muito a respeito da nossa realidade dentro da nossa casa, dentro do nosso terreno. Tem um escritor chamado Otmani, que ele diz que cada casa, aonde tem a presença de Deus, aonde cada lugar tem um servo de Deus, e ali está decretado aquele terreno, o território passa a ser de Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando a gente vai ver a tentação, ali no período da tentação, os 40 dias, o próprio Satanás ele faz o quê? Eu te dou reinos, né? Não é assim? Eu te dou. Então, ou seja, o próprio Satanás está declarando que ele é dono de algumas coisas aqui, ele é dono disso aqui. Ele está dizendo isso. Mas aonde tem um cristão convertido, um cristão posicionado, um cristão forjado, um cristão guerreiro, não é de Satanás, é de Deus. A minha casa é de Deus. Esse terreno aqui, dali para fora, se quem mora ali do lado quer entregar para o diabo, eu não sei, mas aqui é meu. Aqui inimigo não pode entrar, não. E se entrar, pega essa. Pega essa, Rosana. Aonde tem gente posicionada, aonde tem mulher posicionada, aonde tem homem posicionado, mas no caso de Jael, o inimigo entrou dentro da casa dela, ele matou ele. Ela matou ele. Tem estaca, tem arma para guerra. Então, nós temos que nos posicionar no meio do nosso território. Você tem que se posicionar dentro da sua casa. Esse projeto nasceu, o projeto, né, de mães que oram, nasceu porque a Cris resolveu se posicionar dentro da casa dela. E ela falou assim: aqui, ó, seguinte, na minha casa você não vai fazer ruaça mais, não. Ninguém vai pegar lentilha aqui mais, não, meu irmão. Ninguém vai pegar nada, não. Porque os filisteus eles entravam no território para poder pegar as lentilhas que o outro plantou. Satanás ele usa pessoas para roubar aquilo que você plantou, aquilo que Deus te deu. Quem lembra daquela música? Eu fui no terreno do inimigo e eu. A gente até cantava, ela tomei tudo que me roubou. Lembra dessa época que a gente cantava essa canção? Então, é literalmente isso. O mundo era do inimigo. Ali, aqui, podia até ser do inimigo, até eu morar aqui. Mas no momento que eu morei aqui, ó, finquei as estacas, decretei, está aqui os estandartes da vitória. Isso aqui pertence a Deus. A minha casa, o meu lar, pertence a Deus. Então, enquanto aqueles filisteus estavam roubando toda a plantação,
entendeu? Eles continuavam a roubar a plantação, até a Jeane se posicionar, até a Karen, cheia de Deus, cheia de vitória, chegar naquele território. O inimigo ele pode roubar as lentilhas, até eu e você chegarmos. Está entendendo essa visão? Porque nós somos forjados para a batalha, até ele chegar. Por quê? Não é deles. Diz a palavra que ele se pôs de pés e ele disse: aqui não. Então põe-te de pé, meus irmãos, no meio dessa luta toda que Satanás está roubando aí, principalmente nós como imigrantes, aonde a gente vai é provação, é difícil. Quando a gente pensa que está resolvendo uma situação, já vem outra avalanche para tirar de nós a nossa paz, a nossa esperança, mas se posiciona e diz: olha, aqui não, aqui não. O seu campo não pode mais ser roubado por Satanás. Chega, se posiciona e diz para ele: aqui não. Porque o dia que você se realmente se colocar de pé nesse campo de lentilha, o seu posicionamento vai te dar vitória. Não se esqueça disso. O teu posicionamento vai te dar vitória. Deus está nos forjando nesse campo de lentilhas. E Satanás não vai mais fazer nada com a sua plantação se você se posicionar a partir de hoje. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Na sua mente precisa estar isso posicionado. Ele não vai vencer. Porque quando há posicionamento, Sidney, nós nos tornamos implacáveis. A gente começa a crer que o céu, ele determina, e sinceramente, quando você olha para o céu passa a ser o seu limite. O céu passa a ser o seu limite. E nós precisamos entender de uma vez por todas que o Senhor nos chamou como soldados, que não se embaraçam com as coisas dessa vida, mas que vive para agradar a Ele, que nos alistou. Foi Ele que nos alistou. Chega, chega de deixar a sua vida, a sua casa, o seu ministério e tudo que você faz está fragmentado, ter partes roubadas, partes faltando. Chega, tem que viver essa plenitude. Nós fomos chamados para isso. Porque Davi, mesmo naquela situação, ele não deixou de ser rei, ele não deixou de motivar alguém, porque o verdadeiro posicionamento de um rei é para cuidar do seu povo, é para levantar o seu povo, não é para abater. Ao longo da história, muitos reis destruíram o seu próprio povo, mas Davi não estava ali para isso. Davi entendia de missão, apesar dele ter errado em muitas vezes na missão, de ter sofrido na missão, mas ele não deixou de viver aquilo que era principal, de querer o Espírito Santo sobre a vida dele, de querer a presença de Deus, de querer ser guiado por Deus. E ser guiado é iniciar num ponto e, e caminhar até o destino final. Quando o Espírito Santo ele nos guia, ele nos leva até o destino final. Então, se posicione, se levante, resplandeça, seja corajoso. Não tem mais aquela mente indiferente, aquela mente fria, que vê tudo acontecendo, mas não está fazendo nada. Você recebeu nas tuas mãos uma palavra que transforma vidas, não é uma palavra que dá ajudinha para pessoas, essa palavra transforma a vida. Chega de entrar dentro templo e dar esmola para o coxo. Chega, gente. Chegou a hora de chegar cheio de poder de Deus e dizer: levanta, eu não tenho ouro nem prata, mas levanta. E levar essa pessoa para dentro do templo, para o altar. Chegou a hora de você levar a tua casa para o altar. Chegou a hora de você realmente receber essa vitória até o dia do Senhor Jesus voltar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até o dia ser perfeito. Ou seja, é cada dia, é cada momento sendo acrescentado por algo que vem do céu, por algo que vem de Deus, até o dia ser perfeito. Qual o dia perfeito? O dia que ele buscar a igreja. O dia que o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles
que perseveraram até o fim, que acreditaram. Terrível para aqueles que andaram totalmente desleixados na presença de Deus. Então, de tudo que eu te falei, lembre-se, como um bom soldado de Cristo Jesus, não deixe, por favor, eu estou te convidando, eu estou te dando essa palavra. Não desista, não deixe de lutar o bom combate na sua vida e da pregação do Evangelho pelo Reino de Deus. A missão especial, meus amados, que você recebeu pela fé, pode ser plenamente cumprida se você posicionar hoje. Combata as forças do pecado na sua vida e luta contra as forças do inimigo nesse mundo, porque em Jesus a sua vitória é garantida. Na verdade, em Jesus você já é mais que vencedor. A Bíblia não diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Não está escrito isso. Está escrito: tem de bom ânimo e eu venci o mundo, e ponto final, e segue o fluxo. Está escrito ponto final. Está lá: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, o que ele está dizendo? Em mim vocês já são mais que vencedores. É posicionamento, é metanoia, é mudança de mente. Amém? Nós fomos forjados para essa batalha. Então se levanta agora, em nome de Jesus. Toma a tua palavra, toma a tua espada, toma a tua armadura, toma o teu escudo, os seus sapatos, o seu capacete da salvação e vai, e marcha, e avança, se levanta, não aceita aquilo que o inimigo tem proposto para a sua vida, para te desanimar, para tirar a tua paz, para acabar com a tua casa, para acabar com o teu ministério, para você não deixar legado. Deixa o teu legado, creia em Deus, lembrando de uma coisa: nós podemos passar por tantas coisas, como diz Paulo, você está abatido, né? Mas posso tudo naquele que me fortalece. Quem? Quem nos separa, aliás, do amor de Deus? Angústias, tristezas, principados, coisas do presente, coisas do porvir, criaturas? Nada. Se nós nos posicionarmos, nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Nem poderes, nem alturas, nada, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Quero orar por você, Pai querido, em nome de Jesus. Quero entregar a vida de cada um aqui e de cada um que vai ouvir essa mensagem no YouTube. Senhor, que o Espírito que o Senhor nos deu de ousadia, o Espírito que o Senhor nos deu, que nos levanta,